O interrogatório. Em qualquer processo administrativo militar, esse é um momento que pode mudar tudo. É a chance do acusado se defender, claro, mas é também uma ferramenta de investigação super poderosa. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em cada detalhe desse ato, usando como base o mapa de Minas Gerais, para entender como o sistema tenta encontrar a verdade sem atropelar o direito de defesa de ninguém. Para a gente entender o interrogatório de cabo a rabo, nosso caminho vai ter 6 paradas. Primeiro, vamos definir o que ele é e qual a hora certa para acontecer. Depois, vamos ver os direitos e deveres que entram em jogo. Na sequência, a gente analisa a estrutura dele, o passo a passo das perguntas e todas as formalidades que garantem sua validade. E, por fim, vamos entender o que muda quando tem mais de um acusado no mesmo processo. Ok, vamos começar pelo básico do básico, que é o que sustenta todo o resto. O que, afinal, é o interrogatório dentro de um processo administrativo? E tão importante quanto, quando é que ele tem que acontecer? A posição dele no processo não é por acaso, viu? Ela é estratégica e dá o tom de toda a apuração que vem pela frente. Olha só, o artigo 126 do mapa é bem direto. A regra geral é que o acusado seja a primeira pessoa a falar. E isso é estratégico, porque a versão que ele apresenta pode guiar toda a investigação. Mas, como quase tudo no direito, existem exceções. O encarregado do processo pode, se tiver uma boa justificativa, adiar esse momento. Só que existe um limite que não pode ser ultrapassado de jeito nenhum. O interrogatório precisa acontecer antes das alegações finais da defesa. E por quê? Simples, para garantir que o acusado possa se defender conhecendo absolutamente todas as provas que foram juntadas contra ele. E aqui está o pulo do gato, a essência do interrogatório. Ele tem uma dupla finalidade, ele joga nos 2 times, por assim dizer. De um lado, como diz o parágrafo 3º do artigo 1266, ele é uma baita ferramenta de investigação. É ali que o encarregado vai buscar detalhes, esclarecer pontos. Mas, ao mesmo tempo, como diz o parágrafo 2º, é um momento sagrado de defesa. É a oportunidade formal que o acusado tem para contar a sua versão da história. É essa dualidade que faz dele um ato tão complexo e tão importante. Vamos falar agora de um ponto que é o coração de qualquer processo justo: o equilíbrio, a balança entre os direitos e os deveres do acusado. O mapa trata disso com muito cuidado, e é fundamental entender como essa balança funciona na hora do interrogatório. Isso que está na tela é talvez o direito mais fundamental de todos, o direito ao silêncio. É uma garantia que vem lá da Constituição e que o mapa faz questão de deixar bem clara. O parágrafo 2º do artigo 126 não deixa dúvida. Ficar calado é uma estratégia de defesa. E o mais importante, o silêncio não pode ser usado contra o acusado. O encarregado não pode chegar no relatório e escrever algo como: ele ficou em silêncio, então ele é culpado. Se fizer isso, anula o processo na hora. Agora, o contraste que a gente vê aqui é super interessante. Preste atenção. O acusado tem o direito de não responder nada, mas ele tem o dever de comparecer ao ato. O parágrafo 6º do artigo 126 é taxativo. Faltar sem uma boa justificativa não é uma opção. Isso pode gerar problema para ele, tanto na esfera administrativa quanto na penal. Então percebe a diferença? Uma coisa é o direito de estar lá e ficar em silêncio. Outra, bem diferente, é a obrigação de ir até. O mapa também é esperto e prevê algumas situações especiais. Primeiro, o interrogatório complementar, lá no parágrafo 1º. Se pintar uma dúvida nova no meio do processo, o encarregado pode chamar o acusado para conversar de novo. Segundo, o direito da defesa, previsto no parágrafo 4º, de pedir um novo interrogatório no finalzinho, para que o acusado possa rebater tudo o que foi apurado. E terceiro, uma formalidade que parece pequena, mas é vital, do parágrafo 7º. Mesmo que o militar diga "vou ficar em silêncio", o encarregado tem que fazer e registrar todas as perguntas. Isso é a prova de que a chance de se defender foi dada. Certo. Então o acusado apareceu, os direitos dele foram garantidos, e aí? Como a coisa rola na prática? O artigo 127 do mapa não deixa isso solto. Ele cria uma estrutura bem rígida, dividida em 2 partes, para garantir que tudo seja feito com organização e clareza. A estrutura é essa, 2 fases bem definidas. E essa divisão não é à toa, tem um motivo bem claro. A primeira fase é a da qualificação. É a parte, digamos, mais burocrática, mas essencial para ter certeza de que é a pessoa certa que está ali e que ela entendeu tintim por tintim do que está sendo acusada. Só depois que essa base está bem firme é que se passa para a segunda fase, que é o coração do interrogatório, a apuração dos fatos. É aqui que a história começa a ser contada de verdade. Vamos dar um zoom nessa primeira parte. O parágrafo 1º do artigo 127 manda o encarregado qualificar o acusado, nome completo, posto, matrícula, tudo certinho. E, o mais importante, dar ciência da acusação. Isso não é feito de qualquer jeito não, é obrigatório ler a portaria que deu início ao processo e qualquer outro documento importante. O objetivo aqui é um só, que não reste nenhuma, mas nenhuma dúvida mesmo sobre qual é o fato que está sendo investigado.
Agora sim, a gente entra na segunda parte, a mais importante, que é a investigação dos fatos. E o mapa não deixa o encarregado perdido. Ele oferece um verdadeiro roteiro, um passo a passo de perguntas que precisam ser feitas. Pensa nesse parágrafo 2º do artigo 127 como um checklist obrigatório. Começa com a pergunta mais direta possível. A acusação é verdadeira? Depois, a depender da resposta, a coisa se aprofunda. Quais os motivos? Tem mais alguém envolvido? Aí se pergunta sobre o álibi, se confronta o acusado com as provas que já existem, se questiona a relação dele com as testemunhas e vítimas, e por aí vai, até chegar na última pergunta, que é uma porta aberta para a defesa. Tem mais alguma coisa que queira dizer? Cada um desses 8 pontos serve para cercar o fato por todos os lados, sem deixar pontas soltas. E se o acusado diz, não fui eu? Bom, o parágrafo 3º do artigo 127 já dá o próximo passo. A negativa não encerra a conversa, muito pelo contrário. Ela abre uma porta nova. O acusado ganha o direito de não só negar, mas de explicar o porquê da negativa. E, mais importante ainda, de apontar as provas que sustentam a versão dele. É a chance de dizer, não fiz isso, e a prova é a testemunha fulano ou a câmera de segurança do lugar tal. Uma observação técnica, mas super importante, sobre como o interrogatório é escrito. O parágrafo 4º traz uma regra para economizar tempo e papel. Se a conversa flui bem, com respostas diretas, o encarregado registra só as respostas, no que a gente chama de discurso direto. Agora, se o acusado começa a enrolar, a dar respostas vagas ou se recusa a responder, aí sim o encarregado tem que registrar a pergunta e a resposta atravessada. Por exemplo, perguntado sobre X, respondeu que não se lembra. Isso mostra que o assunto foi tocado. Beleza, a gente já viu o que e o quando. Agora vamos falar do como. A validade de um interrogatório depende de um monte de formalidades e técnicas que o encarregado precisa seguir à risca. É isso que garante que, lá na frente, ninguém possa dizer que o ato foi inválido e anular tudo. Tá aqui uma das formalidades mais cruciais de todas, lá do artigo 129. No final de tudo, o encarregado tem que obrigatoriamente escrever no documento que a palavra foi passada para o defensor. E olha só, mesmo que o defensor vire e fale, não, obrigado, sem perguntas, essa frase tem que estar lá. Algo como, dada a palavra ao defensor Dr. Ciclano, pelo mesmo, nada foi perguntado. A falta dessa simples frase pode sim derrubar todo o processo. Isso nos leva a uma dúvida muito comum na prática, né? E nos casos em que o militar está em autodefesa, sem um advogado do lado? Como é que o encarregado cumpre essa regra de dar a palavra à defesa, se a defesa é o próprio acusado? A resposta para isso veio na Instrução Conjunta de Corregedorias, a ICCPM 01 de 2014, no artigo 64. E a solução é pura lógica. Se liga na tabela. Se tem um defensor presente, se usa a fórmula do artigo 129. Se é autodefesa, o encarregado simplesmente adapta a pergunta e faz ela direto para o acusado. O senhor tem algo mais a acrescentar em sua própria defesa? O registro fica simples, direto e garante que o direito foi exercido, mesmo sem um advogado ali. Até agora, a gente falou do cenário mais simples, com um acusado só. Mas a realidade, às vezes, é mais complicada. E quando um processo envolve 2, 3 ou mais pessoas? O mapa tem regras bem específicas para lidar com essa complexidade e garantir que os direitos de todo mundo sejam respeitados. O artigo 130 chega para botar ordem na casa. A primeira regra de ouro, os interrogatórios são sempre separados, um de cada vez, para evitar que a versão de um influencie a do outro. Segunda regra, o defensor do acusado A tem todo o direito de assistir ao interrogatório do acusado B. Isso é fundamental para a defesa. Terceiro, como consequência lógica, todo mundo tem que ser notificado de todos os atos. E, por fim, os parágrafos 3º e 4º definem os prazos mínimos para essa notificação, que mudam um pouquinho se for uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar. Para a gente entender a próxima regra, precisamos definir um termo: defensor ad hoc. Ad hoc é latim e quer dizer para isto. Ou seja, é um defensor nomeado para um único ato, um momento específico. Isso acontece quando o acusado, por algum motivo, está sem o advogado num momento crucial e a administração nomeia um só para garantir que aquele ato seja válido e o direito de defesa seja respeitado. E é exatamente aqui que o defensor ad hoc se torna a peça-chave. O artigo 130 diz que um acusado não pode assistir pessoalmente ao interrogatório do outro. Se ele está em autodefesa e quer acompanhar, ele precisa contratar um defensor para aquele ato. A grande virada está aqui. E se ele não contrata? A ICPM 01 de 2014, no artigo 65, mata a charada. O encarregado só é obrigado a nomear um defensor ad hoc se o acusado em autodefesa demonstrar que quer participar, seja aparecendo lá no dia, seja avisando antes.
O direito de estar presente é voluntário. A obrigação de administração em fornecer um defensor nasce do interesse que o próprio acusado mostra. Depois de passar por todo esse detalhamento do interrogatório no mapa, fica uma reflexão. Pode parecer um excesso de regras, uma burocracia sem fim, mas o ponto fundamental é entender que esse rigor todo não é um obstáculo na busca pela verdade. Muito pelo contrário, ele é a maior garantia de que essa verdade vai ser encontrada do jeito certo, de forma justa, equilibrando o poder do Estado com o direito de defesa da pessoa. No fim das contas, é essa estrutura que sustenta a justiça.